Boa noite, tudo bem? Eu me chamo Luciano de Almeida, sou vice-presidente da família Hope, Movimento de Pessoas Trans e Famílias, e hoje eu estou aqui como apresentador do podcast Código do Trans. O nosso podcast tem como objetivo abordar as vivências, discutir saúde, compartilhar o trabalho realizado com a nossa população e falar sobre educação e atualidades. Também queremos singularidades e promover a visibilidade da comunidade. Hoje estamos aqui com o Eduardo. Eduardo, por favor, se presente. Olá, boa noite, Luciano. Eu me chamo Eduardo, também conhecido como DJ Astran, sou fotógrafo, como já disse, DJ, assistente social, voluntário nas ONGs Arte pela Vida, no Projeto Luz. Já tem alguns anos que eu participo como voluntário. Também estive envolvido em alguns eventos voltados para a população LGBT, como na Parada LGBT, na Preparada também. Tive alguns consegui construir boas amizades, boas relações, então, no momento, é isso, as coisas estão fluindo, ainda estão no início da minha carreira, mas como voluntário ligado a essas questões, já estou um tempo assim nessa estrada. Agora a gente mata suas perguntas, tudo bem? Sim. Com o tema trajetória e identidade. Como você se apresentar hoje a partir da soma entre suas formações ou ofício de militante LGBTQIA+. Bom, eu acredito que como assistente social, que foi o meu primeiro passo que eu dei em relação a essas questões, acho que foi uma experiência muito positiva, muito enriquecedora. Eu acredito que isso me define como pessoa. Ter essa questão de ser politizado, acho que é uma coisa que é muito necessária hoje em dia. Então a gente não pode deixar essas coisas passarem. A gente precisa ter um posicionamento em relação às coisas que acontecem conosco, com os outros e no mundo em si. A gente sempre precisa ter um lado, de certa forma, e a gente precisa escolher o lado que seja a favor do que nós acreditamos e que façam parte de algo maior para que não seja só conosco, né? Claro, no geral, com as pessoas que estão entre nós e que realmente precisam ter visibilidade, precisam ser asseguradas pelo Estado, pela sociedade. Em que momento sua identidade LGBTQI a mais deixou de ser apenas vivência pessoal e passou a orientar suas escolhas profissionais e políticas? Bom, eu acredito que a partir do momento que eu passei a ver não só de um lado mais leigo, de um lado mais abrangente as coisas, acho que não tem como a gente não, de certa forma, misturar as coisas, sabe? O nosso lado profissional com o nosso pessoal, porque a gente precisa sempre expressar os nossos pensamentos, de certa forma. Então, acho que além do lado profissional do Eduardo, do ator social, também se expressa na música, na forma como às vezes eu me apresento. Então, acho que isso é até um pouco difícil de definir, porque para mim já está tudo tão mesclado, sabe? Esse meu lado profissional com esse meu lado pessoal, que eu consigo ver isso como um só. Acho que as pessoas às vezes têm esse problema, no geral, não em particular, de querer, sabe, separar as coisas. Para mim, só tudo uma só coisa, uma forma de me definir. Eu acho que isso é muito importante também, a gente deixar isso claro para os outros. O que significa para você ocupar tantos espaços diferentes sem abrir mão de quem você é? Eu acho que é muito importante a gente não perder a nossa essência, ser quem a gente acredita que somos, sem querer agradar os outros. A gente precisa realmente ser quem a gente ocupar e conquistar os nossos espaços e sempre estar presente com os nossos, principalmente. Então, a gente não pode simplesmente baixar a cabeça e deixar as coisas passarem. A gente sempre tem que estar bastante politizado, estar bastante centrado em relação às nossas escolhas. E é muito importante a gente sempre ter esse posicionamento e ser assertivos nas escolhas também, porque, querendo ou não, tanto pelos outros quanto pelos nossos, estamos também sujeitos a julgamentos. Então, a gente precisa sempre ser cauteloso nas nossas escolhas, nas nossas falas, inclusive nos lugares que a gente escolhe pisar. Agora iremos para o tema formação e compromisso social. De que forma a administração e o serviço social influenciam sua leitura sobre a desigualdade e acesso a direitos? Sim, acho que é, tem uma coisa que eu sempre pensei que é inaceitável a gente presenciar hoje, o retrocesso dos direitos sociais, também nos discursos religiosos, políticos.
Então, eu acredito que, de certa forma, o serviço social me traz esse local de ser mais pensante, de saber ter esse cuidado com as escolhas, como as coisas podem vir a acontecer. Então, eu acredito que, de certa forma, isso é muito positivo para mim, essa forma de mesclar ambas as linhas de raciocínio. Você está cursando direito, é? Agora, como ainda no primeiro semestre. O que te motivou essa decisão de cursar direito e de que tipo de atuação jurídica você projeta para o futuro? Bom, eu acredito que eles se complementam de certa forma. Eu tive uma experiência na CJDH, na época agora é Seju, né? E achei bastante interessante também. Eu não pretendo abandonar. Eu pretendo continuar com mestrado, doutorado em breve. É algo que eu deixei um pouco de lado, essa parte mais acadêmica, e eu migrei mais para esse lado da fotografia, do audiovisual, da música. É uma coisa também que eu ainda deixei um pouco em aberto, essa questão das graduações, das academias, dos artigos que eu cheguei a fazer. Quando fiz meu TCC também, era algo que eu estava muito empenhado. Mas eu deixei um pouco de lado essa questão por conta que minha mãe faleceu, de Covid em 2021. E, não ironicamente, ela faleceu no dia do assistente social. Então, isso acabou me deixando um pouco mais de lado, essa questão da graduação, essa questão acadêmica, que antes eu era um pouco mais empenhado nisso. Até mesmo na questão do ativismo, eu dei, assim, uma murchada. Então, eu fiquei mais, assim, numa bolha de essa parte do entretenimento, essa parte já mais politizada, eu acabei ficando bem parcial, que antes era algo mais presente na minha vida. Então, eu continuava participativo em eventos, em coisas assim que eram como voluntariado, sempre estava lá presente, mas não era tanto assim com essa força que eu tinha depois que eu tive essa perda, que acho que me deixou um pouco mais acanhado, um pouco mais cabisbaixo. Aí eu perdi um pouco dessa força, dessa habilidade de se comunicar mais também, de ser mais aberto, de se expressar melhor, sabe? De encontrar uma voz, uma força para lidar com as questões sociais, pessoais também. Então, eu migrei mais para esse lado dos bastidores. Fiquei um pouco mais fora dessa frente. Como essas formações dialogam com o ativismo que você desenvolve desde 2016? Bom, eu acredito que a música é uma expressão gigantesca, assim como nós temos a Didi Gadá, né, que é um ótimo exemplo de profissional e também ativista, acredito que militante também. É, pessoas que têm uma história na nossa comunidade também. Então, quando eu estou nos eventos, que geralmente a maioria são de grande porte, nesse pouco tempo que eu estou tendo essa trajetória, assim também como os meus próprios trabalhos como fotógrafo sempre são ligados para pessoas da comunidade, sempre tento trazer essa identidade, trazer nos meus trabalhos é, esses perfis que às vezes não são muito valorizados em alguns aspectos, principalmente locais daqui de Belém, que são muito limitados. Então, tenho, assim, um, como posso dizer, um portfólio imenso, assim, de perfis de pessoas da nossa comunidade que podem acompanhar em breve meu trabalho, eu posso divulgar aí depois. E conheço muitas pessoas também que agregam bastante, e é muito bom representar essas pessoas nas fotografias, nas videografias. É algo também que me traz assim algo muito bom para o meu trabalho, que é também poder expor os nossos também. Passaremos agora para o tema de cultura, noite e resistência. Com o trabalho como DJ e barman nos espaços LGBTIA+, se transforma em prática política e de cuidados coletivos. Bom, eu vejo, como eu já disse, né, faço para mim eu vejo como uma expressão não só do meu pessoal, como do meu profissional, como uma só coisa. Então eu vejo como algo que é, me traz essa identidade, essa força. Às vezes as pessoas podem achar que um mínimo ato, uma mínima situação, um mínimo momento não significam muita coisa, mas para mim significa estar lá, principalmente quando eu estou ocupando os espaços que fazem parte de acordo com os locais, com as pessoas que também fazem parte da minha comunidade também. Eu não acho que seja tão, como posso dizer, radical eu querer estar nesses espaços, mas é onde eu me sinto melhor também, expressando a arte como profissional. Então, são os lugares que eu mais assim consigo me sentir à vontade. Eu
não consigo me sentir muito à vontade em alguns outros lugares, porque é um pouco difícil de explicar, sabe? Mas acho que não tem aquela questão de pertencimento. E eu tento ter cuidado para não, comigo mesmo, para não parecer radical, extremista nessa questão. Mas realmente eu prefiro frequentar os lugares mesmo onde eu consiga sentir, como eu já disse, essa questão de pertencimento, tanto atuando como profissional, como no meu lado pessoal e no lazer, no trabalho. É o que me traz mais paz, mais conforto. Então, é isso. Que mudanças você percebeu na cena noturna LGBTQIA+, ao longo dos anos, especialmente no que diz respeito à inclusão e à diversidade? Bom, eu acredito que ainda existem muitos desafios, mas acho que dessas últimas décadas para cá muita coisa melhorou. Ainda temos assim nessa questão da cena noturna ser um pouco limitada. Acho que era algo que já era para estar num lugar muito maior em Belém, no Pará. Mas acredito que já melhorou muito, ainda tem muito a melhorar. E em relação a isso, eu acredito que segue de uma maneira muito positiva, mas ainda tem muitos desafios. Não dá para dizer que é um mar de rosas, que está tudo perfeito, tudo tranquilo. A gente sempre tem que estar na luta, não baixar a guarda, porque a gente não sabe o que estão esperando. Sempre tem alguém tramando por trás, pessoas que estão sempre contra nós. E a gente não pode sempre, não pode deixar essas coisas passarem assim. Sempre temos que estar ligados, unidos, apesar de ter esses desafios. Sabemos como é, às vezes, pessoas da nossa própria comunidade fazem coisas que a gente não sabe por quê, porque a gente só faz o bem, não é? A gente entende o que você está dizendo. O que significa ter sido um dos DJs pioneiros na primeira loja colaborativa LGBTIA+, em parceria com a Prefeitura e o Sebrae? Bom, para mim foi algo muito positivo, uma experiência muito positiva. Acho que esse foi um dos, até agora na minha carreira, foi a experiência mais importante, que foi o que me trouxe mais visibilidade. E eu acredito que também foi muito bom ver o grande número de pessoas que estavam lá, que eram pessoas da comunidade LGBT, que estavam muito felizes com essa nova proposta. E foi muito bom ter participado disso durante os 2 meses que aconteceram. Eu estava lá com outros DJs também, que eram LGBTs. E foi muito positivo. Eu pude estar lá, conquistar esse espaço que é tão difícil assim para nós. Então, estar lá para mim foi muito bom, assim como todos os meus outros amigos, e estamos seguindo nossa carreira com bons resultados, graças a essa experiência também, que foi, acho que, uma das mais marcantes assim do ano passado, para todos nós que participamos. Agora nós iremos para o tema de arte, imagem e memória. Como a fotografia entra na sua trajetória enquanto ferramenta de expressão, denúncia e valorização de corpos dissidentes? Bom, eu acredito que eu sempre tive esse lado do ativismo com a fotografia, eu sempre mesclei, então eu sempre tive nesses espaços, como eu já citei, né, na ONG Arte pela Vida, no Projeto Luz. Acredito que eu conheci vocês, alguns de vocês, no Projeto Luz, que estavam lá ocupando esse espaço nesse dia, e assim como também já participei de vários desfiles de moda que envolviam majoritariamente pessoas LGBTs, então, assim como também no ETDUFPA, que é um lugar muito expressivo de várias identidades e vários perfis, e já tive também lá atuando como fotógrafo em vários eventos de lá também, e principalmente no Arte pela Vida, né? Acho que é um dos lugares assim que mais me trouxe essa oportunidade de poder estar contribuindo com a comunidade como fotógrafo. E agora também na música. Que histórias você sente mais urgência em registrar através das suas lentes? Bom, eu acredito que as músicas que eu toco sempre têm uma mensagem assim, muito positiva, que fala sobre resistência, que fala sobre o amor em relação a você mesmo, de você se superar, de você seguir, mesmo com medo, mesmo com opressão, mesmo com todos esses desafios que a gente tem externos e internos, né, das pessoas e com nós mesmos, que é muito difícil a gente lidar com o outro, mas também nós, pessoas LGBTs, também temos muitas questões internas que às vezes são um pouco autossabotativas. Então, eu sempre tento trazer
nos meus trabalhos essa questão do amor, da valorização, da autovalorização, de seguir em frente, de você ter empatia pelo outro também, de você sempre acreditar nos seus sonhos e seguir em frente para realizá-los. Acho que isso também são coisas assim que fazem muito parte da minha identidade. E eu acho que foi por isso que eu também fui um dos escolhidos para estar lá naquela loja onde tive o prazer de mostrar para as pessoas, apesar de que às vezes tinham pessoas do público do Boulevard mesmo, que é o shopping que eu participei, que olhavam às vezes com maus olhos por conta de ser músicas temáticas específicas que às vezes não se identificavam, mas para mim era muito bonito estar lá, eu ficava muito lisonjeado, muito emocionado quando via cada pessoa que gostava, que parava um pouco para ouvir tudo do nosso trabalho. Era, foi uma experiência bem marcante para mim, como falei, positiva. Na sua visão, de que forma a arte pode disputar narrativas sobre a população LGBTQIA+, na Amazônia e no Pará? Bom, eu acredito que hoje em dia, cada vez mais, tenho colegas, amigos, conhecidos que estão crescendo em relação a essa forma de se expressar, envolvendo tanto a nossa identidade com a Amazônia. Então, eu acredito que cada vez mais está crescendo essas experiências e, para mim, está sendo muito positivo. Eu gosto demais de expressar dessa forma. Eu poderia muito bem fazer uma coisa mais do mesmo, como a maioria dos profissionais, mas eu gosto de fazer coisas que envolvam a Amazônia em si e essa questão da nossa comunidade. Acho que se as pessoas pararem para ver um pouco do meu trabalho, sempre vai ter essa identidade da Amazônia e também essa questão da nossa comunidade. Sempre vão estar mesclados. Acho que isso é uma coisa muito marcante, até mesmo nos meus trabalhos, como fotografia, tanto como na música. Sempre tento trazer isso, essa identidade da Amazônia com essa identidade de pertencimento da nossa comunidade. E acho que é isso que faz com que eu seja, às vezes, bastante chamado para os lugares. Acho que se você se expressa bem. O que te move a atuar como voluntário nas ONGs Arte pela Vida e Projeto Luz? Bom, acho que uma coisa que eu sempre achei muito interessante, muito marcante na minha vida, foi a questão de eu ter sido adotado desde os meus primeiros dias de vida. Então eu sempre fiquei com, apesar de ter tido a sorte, né, que é muito difícil, de ter sido preenchido muito bem de forma afetiva pela minha família, eu sempre tive essa curiosidade, sabe, de saber como lidar com essas questões. Então, de certa forma, isso me despertou essa vontade de pensar mais no outro. Assim, poxa, se eu tive essa oportunidade, por que eu não posso tentar olhar para as pessoas que talvez não tenham outras oportunidades, outros acessos como eu tive? Então, isso sempre foi algo que me motivou, que sempre me trouxe essa vontade. Foi uma coisa que foi se acendendo aos poucos. E eu estou aí até hoje. Eu acho que é uma forma de você abraçar o que você tem de positivo, a experiência que você teve, a sua vida, que foi um grande presente. Às vezes eu considero até sorte. E também tá lá, de alguma forma, ajudando outros que não têm as oportunidades, os acessos. E às vezes são questões que as pessoas não têm toda essa facilidade que eu tive, né? Alguns privilégios, claro, também. Então, eu acho que é isso. Você também se doar um pouco e deixar um pouco de lado o seu eu, assim, que às vezes você fica muito no seu mundo, na sua bolha, e às vezes é importante você furar um pouco mais a bolha, seguir e pensar também no próximo. E muitas das vezes sem querer nada em troca, né? Claro. Só de estar lá, isso realmente me faz bem, de verdade. É algo bem genuíno, sabe? O sentimento. Entendi. Como essas experiências transformaram a sua percepção sobre vulnerabilidade, solidariedade e resistência? Bom, eu acredito que existem muitas histórias no Pará, em Belém, no Brasil, no mundo todo. Então, acho que são experiências muito marcantes, são trajetórias e histórias que são, assim, muito emocionantes, que nos trazem não pena, mas compaixão. Eu acho que isso é algo também que faz a gente pensar um pouco no outro, cada vez mais, quando as pessoas estão lá naquele momento de vulnerabilidade, que as pessoas às vezes só querem uma palavra, um abraço, às vezes só mesmo uma palavra, e isso é algo que me traz assim essa vontade de continuar lutando, porque eu acho que eu iria gostar que se eu tivesse na situação que muitos estão, eu gostaria de ser ajudado. E eu acho que eu consigo também passar isso para as pessoas quando eu estou como voluntário, quando eu estou atuando de alguma forma. E acho que é isso, de certa forma. Agora vamos para o tema moda, território e identidade.
O que representa para você integrar o movimento Moda Paraense? Bom, o movimento Moda Paraense me abriu muitas portas, me trouxe a oportunidade de conhecer pessoas muito diferentes de mim, mas que também têm um pensamento parecido, e pessoas de realidades também muito diferentes. Então, eu fiz muitos amigos, amigos que estão comigo e eu acredito que vão estar por um grande tempo na minha vida. Espero que o resto da minha vida, pessoas, inclusive homens trans, mulheres trans, pessoas LGBTs no geral também, LGBT mais no geral. Então, eu acho que isso me trouxe uma experiência muito positiva nessa questão de poder conhecer mais as pessoas, nessa questão de furar mais a minha bolha. Acho que me permitiu ter acesso a muitos lugares, a muitas pessoas. Eu acho que isso é muito importante para mim. Eu sempre quero cada vez mais conhecer mais as pessoas e estar lá presente, mostrando meu trabalho. E a gente sempre tem isso no nosso movimento, que é não ser mais do mesmo, sabe? A gente quer ocupar espaços que façam as pessoas olharem para a gente como únicos, sabe? Nós somos um movimento único, de certa forma. A gente tem essa identidade da Amazônia e traz também muito essa questão, como já foi dita, né? Inclusive, que até casa agora com essa pergunta da identidade da Amazônia, a identidade da comunidade LGBT+, a resistência, para tirar esse preconceito que as pessoas têm do Brasil em relação ao norte, em relação à Amazônia. E é muito bonito a forma como a gente se expressa, com múltiplas formas, e é bem legal isso tudo, o que o movimento Moda Paraense representa. Na sua visão, como a moda pode ser uma ferramenta de afirmação identitária e enfrentamento às normas de gênero? Bom, acredito que a moda ela é algo muito expressivo e ela consegue, de certa forma, trazer essa identidade, mostrar e contar histórias. Inclusive essas histórias específicas, que às vezes são muito apagadas, silenciadas, e a moda traz isso na forma de se expressar, na forma de você fazer as roupas, na forma de você trazer o modelo que represente causas específicas, uma roupa que combine com a história de um modelo. Agora iremos para o tema ativismo e futuro. Quais avanços você reconhece no movimento LGBTA+, desde que começou a militar, e quais desafios ainda persistem? Bom, eu acredito que muita coisa mudou nesse tempo que eu acredito que aconteceram as coisas em relação a movimentos políticos, em relação ao apoio e financiamento do governo e dessa união dos próprios movimentos, apesar de terem, como posso dizer, conflitos internos entre nós. Então, acho que esses são os maiores desafios. Apesar da gente passar a ter mais visibilidade, mais financiamento, mais ajuda, apoio, voluntariado também que cresceu cada vez mais. Mas ainda temos esses desafios também muito internos, sabe? De dar dos movimentos, às vezes tem, acho que não sei se é a palavra certa, tem às vezes alguns conflitos, algumas rixas de movimentos que às vezes vão se desvinculando de um e de outro, e quando vai ver, acaba ficando esses conflitos, porque cada um tem sua particularidade, mas acredito que isso não é motivo para a gente se afastar, sabe? Se fechar em bolhas. Então acho que isso também é algo que ainda é muito desafiador. Cada vez mais a gente está tendo acesso e conseguindo conquistar nossos espaços, mas ainda tem muito esses conflitos internos também que nos prejudicam. De certa forma, acredito que seja isso. Como você enxerga o papel das políticas públicas na promoção da cidadania LGBTQIA+. Bom, acredito que isso é fundamental, é essencial para que nós consigamos exercer nossa cidadania e acho que sem isso nós não vamos conseguir ter acesso a nada que é de direito, porque se depender do governo e de tantas outras questões e pessoas, talvez a gente não tenha os acessos necessários, porque seria muito limitado e muito parcial. Sim, e com as políticas públicas, apesar de ser desafiador, já tem muito mais acessos, muito mais oportunidades, mas acho que seria muito parcial se não tivesse as políticas públicas, porque elas são essenciais para que a gente consiga ter as nossas vivências positivas e conseguir crescer cada vez mais como cidadão. Que sonhos e projetos você ainda deseja concretizar unindo direito, arte, cultura e ativismo? Bom, eu espero cada vez mais ter uma trajetória notável e positiva em relação ao meu lado pessoal, ao meu lado profissional. Eu espero contribuir mais com a comunidade, com tudo que
possa fazer acontecer para que a nossa cena na Amazônia, como artistas, como pessoas, sejam mais notáveis, não só no nosso estado, não só no nosso país, mas também no nosso mundo. Então, eu sempre estou tentando fazer parte de projetos que possam abranger mais a minha carreira como artista, tanto como na música como na fotografia. Tento chegar e alcançar oportunidades que sejam mundiais também, assim como tivemos vários exemplos de artistas locais que já tiveram acesso a oportunidades em outros países, como na França, as Demônias tiveram essa oportunidade bem positiva e bem notável. E outros também artistas que acredito que são espelhos para mim e que têm já uma visibilidade não só local como nacional, e acredito que tende a ser cada vez mais isso, sabe? O Pará tem muito a mostrar, Belém, para o mundo, então eu quero muito chegar também nesse nível. E tem já grandes exemplos, e acredito que nós somos únicos, então eu quero muito algo bom e positivo, eu almejo assim grandes avanços para mim. Acho que já começou de uma maneira positiva. Eu já comecei fazendo coisas bem grandes, mesmo em apenas 6 meses. Então, acho que isso também é um gás para mim. Continuar indo atrás dos meus sonhos e me sentir cada vez mais realizado e também contribuir com o que é necessário, não só em relação à minha carreira, mas também no geral, com as pessoas que estão ao meu redor. Quero contribuir cada vez mais, crescer, mas também dar a voz. Também faço um apelo, peço para que uma próxima artista, que é uma grande amiga minha, DJ trans, esteja, no, quem sabe, no futuro podcast com vocês na entrevista. Em breve eu darei mais informações e contato dela. Acho que ela também tem uma história muito legal, muito positiva e que realmente faz parte da história de vocês, né? Acredito que ela vai ser essencial assim para aparecer. Que mensagem você deixaria para jovens LGBTQIA+, que buscam existir, criar, existir em contextos de exclusão? Bom, é um caminho muito difícil. Às vezes a gente é colocado para baixo, às vezes a gente é testado, mas acho que a gente sempre tem que persistir. É muito difícil mesmo, não é fácil essa caminhada, mas a gente tendo fé. Eu sou uma pessoa de fé, sou de uma religião, sou de afro-religioso, no caso, né? Então a minha fé sempre é um combustível para mim, sempre me dá um gás, os meus guias. Sempre quando eu começo a pensar que algo vai dar errado, aí eles vêm no meu pensamento, falam, não, calma, segue em frente que a gente está contigo. Então, para além da fé, né, a gente acreditar cada vez mais em nós mesmos. Mesmo que às vezes a gente mesmo tenha esse lado meio autossabotativo, e tem que lidar às vezes com a nossa família, às vezes com os nossos amigos que também não nos compreendem de certa forma em alguns momentos, a nossa família em si, nós mesmos. Mas é aquilo, é uma luta interna de a gente sempre tem que estar não querendo romantizar a positividade, mas é a gente querer persistir e não abaixar a cabeça, sabe? Se cair no chão a gente não passa, depois a gente sacode a poeira e segue. Tenho certeza que a cabeça erguida, a cada vez que a gente acaba ficando cabisbaixo, às vezes ficando um pouco se retraindo. Isso faz parte também, mas o importante é a gente continuar persistindo. Acho que isso que é o que me move e o que eu desejo para todos eles, que eles continuem se movendo, sabe? Continuem acreditando nos seus sonhos, continuem estudando, indo atrás de fazer acontecer, não se fecharem para o mundo e mostrarem quem são e para que vieram. Eduardo, na horas vagas, o que o Eduardo gosta de fazer? Qual é o hobby do Eduardo? Bom, eu acredito que que eu mais gosto de fazer não diria que seria bem um hobby, né? Mas acho que cantar, eu gosto muito de cantar, às vezes quando eu tô, mas mais sozinho mesmo. Às vezes quando eu tô, tem às vezes umas experiências que eu vou em alguns lugares, gosto de cantar no karaokê, outro ali. Acho que quem canta seus males espantas, né? Meio clichê, mas acho que isso é uma coisa que me traz bastante paz. Então, acho que cantar é uma coisa muito positiva pra mim. Quando eu tenho meu momento também de consagrado, né? Que às vezes eu tô em casa e tenho aquele momento de rezar e pedir proteção, pedir para que eu consiga ter mais paz nos meus pensamentos, para que eu consiga seguir a minha vida, a minha rotina, que às vezes a gente tem aquele medo, sabe? Mesmo com medo a gente vai, mas sempre tem aquele medo. Então,
isso também para mim eu não vejo, não seria bem um hobby, né? Mas seria também uma forma de meditação, de calma. Acho que isso também é algo que me traz paz de certa forma. Acho que isso também sim, acho que fica um pouco compatível com a pergunta. Acho que isso também, às vezes também eu tenho isso de meditação, de mantras, mesmo não fazendo muita parte da minha religião, mas são muitos caminhos que eu acredito que possam ser positivos para a gente. E eu tenho esse lado mais interreligioso, eu faço parte também de movimentos interreligiosos. É bem recentemente, alguns meses atrás, eu adentrei, né, em alguns movimentos. Então, acredito que isso também me trouxe mais esse caminho de meditar, de cantar. Acho que são coisas que são um pouco de refúgio para mim, me trazem essa paz, esse conforto e às vezes também como hobby mais essa questão de cantar. Acho que é isso. Eduardo, como foi para você lidar a partir do momento que você percebeu sua sexualidade? Como foi para você lidar com a sua família, com seus amigos, com pessoas próximas a você? Como foi para você? Bom, acho que até hoje né, é um desafio muito grande. Eu acho que para a maioria de nós, principalmente a questão da nossa família, acho que para mim eu nunca cheguei a de fato falar exatamente sobre minha identidade, minhas questões. Sempre ficou em aberto, eu nunca cheguei e também nunca achei que eu deveria fazer isso. Sempre tive muito esse espaço. Mas eu acho que é uma questão de ter esse desconforto. Eu acho que muitas pessoas têm essa questão, às vezes, com a família. Eu nunca cheguei a ter uma conversa, mas sempre vivi minha vida e foi assim seguindo. É muito desafiador também lidar consigo mesmo, com os nossos inseguranças. São muitas coisas assim que marcam a gente de uma forma, às vezes, negativa, né? Eu acho que eu não posso dizer que tenho apoio da minha família, mas eles me respeitam, meu espaço, meu lugar, e então acho que isso para mim também já basta. Mas é claro que poderia ser melhor, diferente. Mas eu acho que isso para mim me basta também. Quero agradecer a vocês pelas nossas perguntas. Foi um podcast muito legal. Você é uma pessoa muito especial. Obrigado, peço E, desculpa por qualquer nervosismo, porque é muito barulho pra cá, pra lá, e é pista, é uma vila aqui, então acabo me embaralhando um pouco nas palavras e tô um pouco rouco, mas espero que tenha conseguido ser bastante comunicativo continue e com esclarecido. seus sonhos, Eduardo. Continue com eles, porque você é gigante. Você é uma pessoa maravilhosa, que não faz mal para ninguém. Só quer ver o bem, procura fazer o bem. Então, a gente deseja para você tudo de melhor dessa terra, muita saúde. E vamos continuar aqui também te seguindo, vendo teu caminhar. Precisar também que divulgue, a gente divulga. É só encaminhar para a gente onde você vai estar, que a gente vai estar divulgando também, dando esse apoio. E sim, só tenho que te agradecer porque essa entrevista foi maravilhosa, tá? Obrigado. Você é gigante, não esqueça disso. Igualmente. Família, mais uma entrevista com o Eduardo Moraes. Não se esqueçam, família, vocês não estão sozinhos. Há uma família esperando por vocês, a família Hope. Tchau, tchau. Um abraço a todos.